Boa noite mais uma vez, novamente. Estaremos aqui dando continuidade ao capítulo 25 de Isaías. Então vamos falar com Deus agora. Feche os olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, aqui estamos mais um dia, meu Deus, reunidas em Teu nome. E nós pedimos, meu Pai, a Tua direção, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha falar com a gente, não que a gente quer ouvir, mas o que nós precisamos, meu Pai, para a nossa vida, e que o Senhor venha nos revelar, meu Pai, aquilo, meu Deus, que vai nos ajudar, meu Pai, para que nós possamos permanecer até o fim e assim alcançar a salvação da nossa alma. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, falar com cada uma de nós. Meu Deus, porque eu sei que o Senhor se revela, meu Pai, para cada uma de forma diferente. Mas que o Senhor venha, meu Pai, falar, meu Deus, conosco, aquilo que nós também, meu Deus, venhamos passar para outras pessoas, para que elas possam entender e compreender a tua palavra. Por isso, eu abençoo essa meditação e entrego tudo que vai ser falado aqui em tuas mãos, meu Pai. Que tudo que for falado venha ficar gravado dentro de nós e que nós venhamos ter força e coragem para colocar em prática. É isso que eu te peço, desde já te agradeço por mais uma oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, eu te peço que nada venha nos atrapalhar e nem tirar a nossa atenção, mas que a nossa mente, nosso espírito venha estar aqui, meu Deus, para que nós possamos absorver os teus pensamentos e compreender a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, estou um pouquinho nervosa, né? Mas acho que é normal isso aí. Vamos lá. Eu estava pesquisando aqui direitinho e vi em outras versões também. Em casa tem uma Bíblia. Tem a versão do Bispo aqui, aquela atualizada, mas a CF, mas tem a outra também. Vamos lá. Capítulo 25 de Isaías. Ó Senhor, tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Aqui, nesse primeiro versículo, né? Eles estão aqui já tá, começa o hino de louvor, né, a Deus, aqueles que estarão no reino dele, né? E aqui o que a gente pode ver, né? Que tudo que Deus fez, as maravilhas que ele falou com a gente lá no Antigo Testamento, é mais atual do que a gente pensa, porque hoje em dia, né, no mundo, as pessoas falam, mas o Velho Testamento é antigo, já passou, não vale mais para hoje. Não, é atual. A Bíblia é o livro mais atual que existe, né? E vale por toda a eternidade. Então, o diabo usa isso para enganar as pessoas. É tanto que a Bíblia vai ser o quê? A moderna agora, né? Vai ter uma Bíblia moderna aí, né? Que eles falaram que tem alguns conceitos na Bíblia aqui que não faz sentido, né? Sabemos que isso aí já é o diabo já tentando implantar na cabeça das pessoas que a Bíblia ela é antiga, né? Não é a atual. A gente não deve viver o que está aqui. É o que o diabo quer, para enganar as pessoas. Mas aqui a gente fala, né, que tudo que Deus ele prometeu, ele está sendo fiel e está cumprindo tudo. E a gente sabe que aqueles que vão estar no reino dele, né, depois da tribulação, que o Senhor Jesus vai reinar no monte aqui, que diz aqui, é, a gente sabe que tudo vai se cumprir, porque a gente crê essa palavra que é fiel. Ele é justo e fiel para cumprir tudo que prometeu. Então, esse capítulo aqui, a gente tem que se apegar à palavra de Deus, né? A cada dia, aprofundar nela e viver o que ela nos ensina. Porque o mundo, ele dita uma coisa, né? As pessoas vivem que o mundo ensina, dita. E a maioria delas não tem conhecimento da palavra de Deus. Então, quando a gente vai falar, ou até na igreja, elas não acreditam. Porque não conhecem. Mas se conhecessem, buscassem conhecer, elas teriam ideia do que a gente tem um pouco, né? Aqui. E elas iriam viver também o que a gente tem vivido, que não é fácil, mas Deus nos dá força e coragem, né, para obedecer. A senhora quer acrescentar uma coisa? Ou alguém? Eu gostaria, é, de todo o capítulo, esse foi o verso que mais falou comigo. Pode parecer meio simples demais, mas realmente ele falou comigo da seguinte forma. Ah, na minha versão, está escrito assim: ó Deus, ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o teu nome. Pois, por que que eu vou louvá-lo? Por quê?
pois, em perfeita fidelidade, fizeste maravilhas e executaste os teus antigos conselhos. Vai haver uma diferença ou outra no, na posição das palavras, mas, enfim, o que o texto está querendo dizer é o seguinte, que, de fato, tudo que Deus falou se cumpriu por causa da sua fidelidade, da sua firmeza, por causa... tem uma outra versão aqui, ele fala um pouquinho diferente. Por causa da tua verdade. Mas, para mim, o que ficou foi a fidelidade. E, enfim, estamos falando que os antigos conselhos dele, ele cumpriu. Quais são os antigos conselhos? É toda a palavra e todas as profecias. Por que que ele cumpriu? Porque ele é fiel. E essa parte aí, pessoal, é que eu achei bem legal. Porque a gente busca aprender da palavra para que a gente possa colocar em prática. E ele foi fiel, primeiramente, a si mesmo. Porque ele deu uma palavra, e tudo bem, essa palavra era para pessoas, e ele tinha que validar essa palavra para que as pessoas fossem beneficiadas ou não, enfim, para que as pessoas vissem como ele é verdadeiro e fiel. Mas antes de tudo isso, ele foi fiel consigo mesmo. E aí eu fiquei meditando nisso aí, rolando e trazendo isso para a gente, para mim. E pensando em quantas vezes nós já falamos coisas, nem só a respeito de pessoas ou para com pessoas, mas a respeito de nós mesmos. E a gente, às vezes, protela ou abandona um determinado projeto, determinado propósito, porque não estamos sendo fiéis a nós mesmos. Então, de repente, a gente coloca como um propósito, a gente coloca como algo que entendemos que é justo, necessário. Por exemplo, cuidar da saúde. E aí a gente fala, vou cuidar da minha saúde, vou começar uma atividade física, vou maneirar na alimentação, vou buscar um atendimento médico, enfim, vou cuidar da minha saúde. E a gente acaba não fazendo aquilo. A gente acaba não se comprometendo com a nossa palavra, com o nosso propósito, com aquilo que a gente colocou como uma meta, como um objetivo. Deus, ele está deixando muito claro nesse texto que tudo está acontecendo porque ele é fiel a si mesmo, primeiramente. Está dando para entender, pessoal? E imagina que a gente tenha como propósito comprar uma casa, conseguir um emprego, fazer um curso de atualização, entrar numa faculdade, investir em alguma coisa, investir em si mesmo, aprender uma nova língua. Bom, enfim, existe uma infinidade de propósitos, de objetivos, que às vezes a gente quer, de fato, que aconteça na nossa vida, mas a gente acaba não se comprometendo com a gente mesmo e levar aquilo a termo, de concluir realmente aquilo, de chegar ao final. Esse do capítulo todo foi o verso que mais falou comigo, né? Porque eu, particularmente, tenho coisas que eu me propus a fazer, eu coloquei dentro de mim que isso é necessário, que eu preciso fazer, mas eu vou protelando, vou protelando. E eu parei e fiquei pensando, pô, por que que eu estou protelando isso? Deus, ele não protelou. Ele fez tudo que ele prometeu, tudo que ele anunciou, tudo que ele mandou os servos dele profetizarem ao devido tempo. Não foi atrasado, né? A volta de Jesus está atrasada, não está atrasada, está tudo no seu devido tempo. A gente simplesmente que acha que o tempo deveria ser de acordo com o nosso entendimento, e não é. Interessante que a gente cobra de Deus exatamente prazos,
mas muitas vezes a gente não se responsabiliza, se compromete com os nossos próprios prazos. E aí, por que isso? Duas coisas podem acontecer, no meu ver. Um, aquilo que eu me propus é uma mentira. Descobri no meio do caminho que aquilo era um erro. Vou retroceder e não vou mais fazer aquilo. Ok? Justo, legítimo. Ou dois, eu não me comprometi realmente com aquele propósito e simplesmente não me comprometi comigo mesma. E aí, nesse momento, eu vou estar sendo infiel a mim mesma. E a gente profere essas palavras, né? Projetos do início do ano, projetos da virada do ano. A gente vai lá e coloca projeto. Esse ano eu vou fazer isso, isso, isso. Aí você faz a sua listinha, chega no meio do ano, você concluiu 2 itens e olhe lá. Chega no final do ano, você fica frustrado consigo mesmo, porque você não conseguiu alcançar suas metas, seus objetivos. Então, ele fala que Deus fez maravilhas e executou os seus conselhos antigos. Nós somos capazes também de fazer essas maravilhas, executando o que sai da nossa boca, os nossos propósitos, os nossos projetos, se de fato houver uma fidelidade da gente para conosco mesmas. Pode falar aí, Maiana. E às vezes a gente não entende que não é no nosso tempo. Eu, eu, eu sou o tipo de pessoa que, se eu falo. Só um minuto, deixa o avião passar. Mas tá dando para ouvir, pode falar. Tá dando? Tá. Se eu prometo alguma coisa para alguém, eu me cobro até cumprir. Pode levar um tempo, porque às vezes eu não tenho recurso para aquilo. Várias promessas que eu fiz lá atrás, eu estou cumprindo hoje. Eu escuto algumas gracinhas, eu relevo, mas eu estou cumprindo. Eu não cobro da pessoa o que a pessoa me prometeu. Eu acho que se a boca da. Porque Deus fala aí, né? A gente viu nos outros capítulos, nos capítulos anteriores, Deus dizendo: vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque a minha boca o disse. Ninguém pediu para Deus se comprometer. Foi ele que foi lá e se comprometeu. É lógico que a gente tem nossa parcela. Deus fez um pacto com a gente, mas é uma via é uma mão de duas vias. Eu tenho que cumprir a minha parte também. Ele vai fazer a parte dele. Eu cumpri, eu vou ser fiel. Mas se eu não cumpro a minha parte também, eu vou ficar no prejuízo. Na verdade, eu tô colhendo aquilo, né? Mesmo sabendo que foi Deus quem prometeu. Mas demora um tempo. E o problema é que todo mundo quer a resposta imediata. Às vezes você. E voltando, né? Eu começo a me perder nas coisas que eu tô falando. Se eu chego e prometo algo para alguém, eu me comprometi como Deus. E eu acho que o ser humano tem que ter palavra, porque eu nunca aceitei que alguém me visse como uma pessoa sem palavra. É a mesma coisa ser uma pessoa sem caráter. Para mim, uma pessoa sem palavra é quase igual a uma pessoa sem caráter. Porque você promete algo para a pessoa fica naquela esperança. É? E quando a pessoa diz, ah, porque fulano prometeu isso, você guardou rancor? Não, gente. Você prometeu, a pessoa ficou na expectativa. Ela tá crente que você vai cumprir isso. Pelo menos eu sou assim. Se alguém me promete algo, eu fico ali crente que a pessoa vai cumprir. Ah, não cumpriu agora. Ela não teve os meios, não teve as condições de cumprir agora, mas um dia ela vai cumprir. Eu prometi muita coisa às pessoas que me ajudaram antigamente. Ah, é para se arrumar, para andar direitinho, não andar favoseira? Não tinha os meios, não tinha condições. Hoje eu tenho. E esclarecer logo esse mito aqui que é porque tô namorando, que eu não tô. Mas hoje eu tenho os meios, então o máximo que eu posso, porque também leva um tempo, né? Esse negócio de se arrumar, eu falei, ó Deus, eu já cumpri, eu acho que eu agora já posso voltar a andar favoseira de novo. Mas eu não tinha condições, eu não tinha como, eu não sabia como, mas eu tô aprendendo a me virar só. Eu tô cumprindo as promessas que eu fiz lá atrás. A questão da saúde. Ninguém tá comigo 24 horas por dia, mas eu sei das coisas que eu preciso. Então eu sei que se eu não me cuidar, ninguém vai vir aqui me cuidar, porque eu não tenho ninguém aqui. Ah, fulano não se cuida porque é desleixado. Você não sabe
como é a situação que fulano tá vivendo. E a gente ouve muito isso. E a gente, no afã, a gente quer tudo na hora. E depois quer cobrar de Deus, Deus, porque não aconteceu. Não aconteceu porque não chegou o momento. A bênção antecipada, ela vai virar maldição. A gente vê isso lá no começo de Gênesis. Se você antecipar algo, você vai perder aquele algo, porque era para te fazer bem, vai te fazer mal. E às vezes a gente quer jogar na conta de Deus, sendo que Deus sabe o momento certo. Ele já poderia ter voltado muito tempo. Hoje o bispo falando, eu queria ir. Eu falei, ô bispo, eu tô na mesma turma do senhor aí, inclusive, se ele quisesse me levar agora, tua serva tá pronta. Eu vou ter a minha salvação, eu tô lutando para isso, né? Eu tenho uma fé que eu vou chegar lá. Mas Deus ainda quer que eu faça algumas coisas aqui. A promessa vai se cumprir? Vai, mas eu vou ter que pagar o preço. E ninguém quer pagar o preço. Porque quando você se compromete, principalmente com Deus, você vai pagar o preço, você vai ter que provar que é aquilo ali que você quer. E não é fácil, você vai ter que provar todo dia, você vai ter que se sacrificar todo dia para se manter firme. Porque se fosse fácil, todo mundo ia conseguir e o inferno ia estar vazio. E o inferno tá lá, ó. Todo dia vai caindo, vai cabendo mais um, vai cabendo mais um. É igual coração de mãe, sempre cabe mais um. E às vezes a gente fica frustrada porque não acontece. Você vai fazer uma campanha pela sua saúde, você está ali se esforçando, você vai no médico, você está tomando remédio, você está usando a fé e não acontece. Vai chegar uma hora que vai acontecer. Mas você quer o resultado imediato. Mas quando você está lá no mundo, você está fazendo e acontecendo e você não vai cobrar do diabo o resultado imediato. Porque a pessoa gasta com cigarro, gasta com bebida, destrói a família, aí chega na igreja e quer que, de um dia para outro, Deus faça na vida dela em um dia o que ele destruiu em anos, e Deus até pode fazer. Mas que lição essa pessoa vai aprender? E se ela mesma se compromete a mudar, eu vou para a igreja porque eu quero ser uma pessoa melhor para mim, para Deus, para minha família, mas ela não quer pagar o preço. Ela não está disposta a isso, aí depois joga a culpa em Deus que não fez, no irmão que olhou feio, no pastor que pregou uma palavra que nem era só para ela, e a culpa é de todo mundo, menos da própria pessoa. Perfeito. É, se, se Botirama me permitir aí, a gente abrir Isaías 46, no verso 10, a gente vai ter Deus falando o seguinte, e eu vou usar essas palavras justamente para que a gente se mire nele como exemplo mesmo, né? Isaías 46, verso 10. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, ou desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Mais uma vez, Deus assumindo esse compromisso dele com ele mesmo, esse compromisso dele com a concretização da sua palavra. Então, antes de qualquer outra pessoa sofrer as ações das palavras de Deus, ele mesmo já está participando disso. Ele está sendo satisfeito, porque quando você fala alguma coisa, você cumpre. Quando você alcança um objetivo, uma meta, você fica satisfeito com você mesmo. Pô, risca lá na listinha, ok. Né? Isso dá uma satisfação. Item realizado, projeto realizado. Por menor que seja, isso dá na gente uma satisfação. Então, o próprio Deus também tem prazer nisso. Bom, algumas vezes é juízo, tem gente morrendo. Ok. Mas toda palavra que desde o princípio ele falou, tudo que aconteceria no fim, ele falou desde o princípio. Isso tudo está se cumprindo. E eu tenho certeza que para ele também isso é uma realização. Mostrando para a gente que, de fato, essa questão de fidelidade a propósitos é algo que a gente tem que repensar nas nossas vidas e praticar, de fato e de verdade. Se comprometer com a gente mesmo. Acho que acabou ficando meio longo isso aí, né? Vai lá e Botirama, segue aí.
voltando aqui. Agora eu estava meditando do versículo 1 até o versículo 5, e aqui, como é um hino de louvor, esses outros versículos são só relembrando que Deus fez em cumprido, né? Que fala dos inimigos. Então, Deus, ele realmente, ele envergonha aqueles que são os nossos inimigos, né? Ele envergonhou. E isso vai acontecer de fato. E só dando uma palavrinha do que a senhora estava falando, e é isso que Deus espera da gente, né? Que a gente sejamos de palavra. Porque aqui ele está sendo de palavra, sempre vai ser, né? Então, se a gente serve a ele, somos filhos dele, é o exemplo que a gente tem que seguir e colocar em prática também. Porque isso mostra Deus em nós. Deus é de palavra, os filhos dele também são. Faz sentido tudo isso, né? Então, vamos lá, versículo 2. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do paço dos estranhos, que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Aqui, em outra versão, diz assim: deixaste as cidades dos nossos inimigos em ruínas. As cidades cercadas de muralhas foram arrastadas. Destruíste os seus palácios, e nunca mais eles serão reconstruídos. Então, aqui, como eu havia falado, né, eles só estão relembrando que Deus faz com o seu povo. Ele realmente vinga, né? Deus, ele defende a gente, né? Que serve a ele, que tem lutado para alcançar a salvação da nossa alma dia após dia. E é isso que Deus faz. Eu creio que o 3, o 4 e o 5 também tem relação a isso, né? Não sei se alguém tem alguma coisa para acrescentar, eu vou seguir. Eu acho interessante a gente observar no 2 essa progressão das maravilhas de Deus. Maravilhas a gente tem uma conotação de que são coisas lindas. Maravilhas de Deus são coisas potentosas, né? Coisas que eram absurdas, mas que ele trouxe à realidade. Aí ele começa com cidades. Destruiu as cidades, transformou tudo em montão de pedra, né? Virou tudo um monte de pedra. A cidade fortificada é mais forte do que a cidade. Ele transformou em ruína. E o paço dos estranhos, ou o palácio dos estranhos, ele fez com que não fosse mais cidade e nem tivesse mais a possibilidade de ser reedificada. Então, é uma progressão, e ele mostrando que não existe limite para o poder dele. Não existem forças humanas que sejam capazes de resistir ao poder de Deus, à vontade de Deus, ao cumprimento do querer dele. Não existem forças humanas suficientes para isso. E quando a gente vê aqui, a cidade são civis, em princípio civis, mas uma cidade fortificada, a gente já vai ver que é algo que já envolve um exército, um militarismo. E um palácio, isso aí é muito mais forte, é algo muito melhor protegido, né? E tudo isso veio a ser nada. De fato, eles estão aqui, o cântico de louvor, né? É justamente mostrando que, olha, as forças humanas que nos oprimiam foram abatidas por Deus. Então, de fato, é algo para que esse povo se alegre, porque os seus inimigos foram vencidos e eles estão tendo alívio e salvação. Não tem um motivo mais nobre, né, para que você crie um cântico e louve a Deus. Vamos seguir agora aqui. Versículo 3. Por isso te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações te temerá. Aqui, aquelas nações que vão temer, né? Porque vão ver o que Deus vai fazer. Vão temer, vão tremer na base. Porque nada, nenhuma força, nenhuma segurança, pode ser o que for, nada se compara à grandeza de Deus, que ele pode fazer e tem feito. Também tem relação a isso. Eu vou ler o 4 e 5 e eu vou comentar. Porque eu creio que os três, eles têm um modo necessitado. Na sua angústia, refúgio contra a tempestade.
e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Na outra versão, diz o seguinte: pois tem sido o protetor dos pobres, o defensor dos necessitados, um abrigo na tempestade e uma sombra no calor. A fúria de homens violentos é como uma tempestade de inverno, como o calor do deserto, já foi por cima. Mas tu tapas a boca dos estrangeiros, como a nuvem diminui o calor no dia quente. Assim tu calaste os gritos de vitória de homens violentos. E é isso, eu não tenho nada a acrescentar, não, sobre isso, não. Esses povos fortes aqui, cidades e nações, cidades de nações implacáveis, quem vocês acham que são? Fala aí, povo. São aquelas nações, né, aqueles povos que se acham poderosos, né, que se acham os tais, eu digo assim. Vamos dar nome a eles. Quem são eles? Moab entra? Mais quem? Fala, povo. Eu acho que está cortando só o de Botirama que está cortando, mas o resto aqui não está cortando, não. Quer dizer, eu acho que não, né? Fala aí, Fernanda, quem são as outras nações, esses povos fortes, essas nações implacáveis? Eu não fui em cima de povos específicos, não, mas de todo o povo que se levanta contra Deus através de sua idolatria, de todas as formas de manifestação de sua fé, de sua cultura, enfim. Eu coloquei de uma maneira ampla. Tá valendo também. Mas, pessoal, até aqui a gente está vendo vários juízos de várias nações e elas têm nome. E todas elas eram poderosas. A gente viu profecias de peso, né, de condenação sobre a Síria, como a Adriana falou aí agora, Babilônia. A gente viu sobre o Egito, sobre a Etiópia, Moabe, Edom, né? Então, os filisteus, os fenícios, todas essas nações, elas tinham algum poderio, elas tinham alguma relevância. Todas essas nações, de alguma forma, afligiram Israel, afligiram Judá. É bem verdade também que, em alguns momentos, criaram alianças com Judá, com Israel, mas também afligiram o filhinho querido de Deus. E Deus, ele julgou todas essas nações de forma a abatê-las. Quando ele fala no verso anterior dessas cidades, cidades fortificadas, palácios, está se referindo a todas essas nações que vão acabar sendo destruídas. E sempre Deus vai dizer, né, que não seja mais edificada. O lugar daquela cidade não seja edificada, que seja dedicada aos chacais, às feras, né? Não vai ter mais vida lá, não vai ter mais moradia lá. Então, ele decreta isso. E aqui o texto é um cântico de confirmação de que tudo aconteceu. É algo que eles vão cantar no futuro. É algo que eles vão cantar a cada nação sendo abatida. Eles vão glorificar esse Deus. E aí o que vai acontecer? Essas mesmas nações vão glorificar a Deus também. Vão temer a Deus. Por quê? Porque ouviram a profecia há um tempo atrás e agora viram tudo se cumprindo e perceberam que não há Deus como o nosso Deus. E eles vão se render a esse Deus também. Vai chegar o momento, né,
do milênio. Todas as nações irão a Sião aprender a lei de Deus. Todo mundo vai estar submetido. Então, a gente pode pensar todas as nações geral? Pode, a gente pode pensar de uma forma generalizada. Mas até aqui a gente já viu nomes dessas nações também, entende? Hoje, essas nações não têm tais nomes, mas a gente vai ter lá todos os povos inimigos de Israel. Os árabes, os sírios, os iranianos, o povo do Iraque, e todos aqueles que estão, Cazaquistão, Uzbequistão, não sei das quantas que estão, tudo aquilo também. São os povos inimigos hoje. Todas essas nações vão ser abatidas. Todas essas nações são reinos, têm os seus príncipes, seus presidentes, seus reis, seus comandantes, seus generais de guerra. Todas elas vão ser abatidas. É uma questão de tempo. A gente já viu uma série delas caindo. Quer dizer, a gente não viu, né? A gente está lendo aqui que elas caíram, que a gente não estava lá para ver. Mas a gente vai ver essas nações caindo, tá? A gente vai ver isso ainda. Quando ele fala que foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, ele faz essa antítese, né? Essa comparação que aqueles que eram força e fortaleza não conseguiram se manter de pé. Mas aqueles que, abatidos, confiaram em Deus, na sua proteção, esses prevaleceram, esses foram realmente cuidados por Deus. Tem uma passagem aqui, no verso 5, que ele fala: tu abates o bramido dos estranhos, o grito dos estranhos, dos estrangeiros, né? Que chegam lá se vangloriando das suas vitórias. Mas ele fala, não, o Senhor vai fazer com que eles se calem. Como se abranda o calor pela nuvem, pela sombra de uma nuvem, de uma espessa nuvem. Ele vai abafar o grito de uma forma silenciosa. Parece que Deus não tem que fazer muito esforço, sabe? O texto ele quer mostrar isso. Deus não precisa fazer muito esforço para calar os seus inimigos. Como a sombra de uma nuvem, ele vai guardar e proteger aqueles que confiam nele. Enquanto aquele povo, os inimigos de Israel, os inimigos dos filhos de Deus, os inimigos de Deus, vão estar lá fazendo barulho, né? Um furdunço, bomba para lá, bomba para cá, manifestação na internet, xingamentos, aquelas coisas todas. Suavemente, ele vai abater todos eles. Vai ser suavemente aos nossos olhos? Não, vai ser poderosamente. Mas o que Isaías está querendo mostrar é que para Deus isso não é nada, é um mosquitinho. Não é algo que realmente Deus precise se sacrificar muito, entende? Eu achei isso bonito, é uma coisa assim admirável, né? De perceber como Deus realmente é muito poderoso. Aos nossos olhos vai acontecer, vão acontecer, estarão acontecendo, já estão acontecendo as guerras, os problemas da natureza, né? Essas questões todas entre os povos, as brigas, as nações divididas, os povos divididos entre si mesmos, negros, brancos, escravos, livres, héteros, homo, e por aí vai todos divididos, fazendo seus estardalhaços. Não, quem confia em Deus pode ficar tranquilo, que até no silêncio da sombra de uma nuvem, a gente vai estar guardado e protegido. É bem bonito, né? Eu achei legal. E assim, o cântico dos tiranos, o louvor dos tiranos vai ser humilhado, né? E eles vão ser calados. E não vai ter jeito. O verso anterior já falou, dois versos atrás. Essas nações vão acabar se rendendo a Deus e vão glorificar o Deus único e verdadeiro. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Segue aí, Botirama.
no versículo 6. Aqui já começa falando do banquete, né? Que Deus já está reservando, né, para aqueles que confiam nele e que vão ser salvos. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos. Eu achei muito interessante esse versículo. Uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. A senhora até colocou no grupo, né, falando sobre esse versículo. E aqui a gente vai ler, né? Então lá vai ter comida, vai ter um banquete pra gente, né? Fisicamente falando, não. Na verdade, né, a presença de Deus. Até o Senhor Jesus fala, né? O pastor falou sobre isso hoje, aqui em João 4. Eu achei interessante, porque tem tudo a ver. João capítulo 4, versículo 30 aí. Peraí. Minha Bíblia está cheia de papel, meu Deus. 4, capítulo 4, versículo 34. E Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, é isso. A comida é a palavra de Deus, é a presença dele, que ele vai reservar para a gente. Aqueles que eu creio que nós aqui, né, estamos lutando para isso. E esses vinhos velhos, eu li aqui pesquisando sobre esse vinho, e os vinhos mais preciosos que tem, né, aqueles que são guardados nas borras, não sei se ela pode me corrigir, borras, acho que é essa a palavra, que é guardados, né, ali, e em um bom tempo, depois de um bom tempo, eles são consumidos. Então, esses são os melhores vinhos, né? E é isso, Deus ele tem preparado algo muito especial, glorioso para a gente. Então, vale a pena todo o sacrifício que a gente fizer aqui na Terra para a gente saborear desse banquete, né? Que é a presença dele. Então, assim, às vezes a pessoa olha, não, mas tem que curtir a vida, entendeu? Mas se ela realmente tivesse conhecimento dessa palavra, ele fala, poxa, o que Deus tem preparado para aqueles que realmente têm guardado a palavra dele, que estão vivendo aqui, sendo fiéis a ele, olha só, nem se compara, porque aqui é só um pouquinho do que que vai acontecer lá, né? A Bíblia fala somente o que a gente precisa saber. Aqui não tem mais nem menos, aqui só o que Deus reservou para a gente saber. Porque nem se compara, isso aqui não fala o que vai acontecer tudo lá, mas já nos dá uma ideia do que vai ter. E são as bênçãos maravilhosas que Deus tem reservado para a gente. E é só isso mesmo. Alguém quiser acrescentar? Eu confesso que fiquei um pouco entristecida quando você falou que não ia rolar o churrasco, tá? Eu já estava imaginando lá picanha com capa, aquele negócio bem, cheiro subindo, e aí você chega e fala que não vai ter. Mas é por aí, pessoal. A gente está vendo aqui a apresentação de uma festa e uma grande confraternização. A gente vai ver Jesus falando sobre isso, e eu acho válido a gente abrir o texto e ver isso. Jesus convidando as nações, os gentios, os povos, para estarem nesse grande dia, na grande ceia do Senhor, no banquete, e a gente vai ver isso um pouquinho melhor em Lucas, no capítulo 14. Abra aí para a gente ver. Tem duas situações onde a gente vê Jesus fazendo esse convite a um banquete e ele falando através de parábolas. Por mais que a gente saiba que não é literalmente, ou talvez não seja, literalmente carne e vinho, só da gente pensar, dá desejo da gente estar nesse momento. A gente pensa naquele churrascão e naquele momento de confraternização. É algo que traz para a gente uma sensação de prazer, de comunhão, de alegria. Sem sombra de dúvidas, é isso que o texto quer passar.
E é algo que vai acontecer, de fato, nesse nível. Vai ser comunhão, vai ser alegria, vai ser um ajuntamento de pessoas em redor de um mesmo propósito. Maiana. Fora que se sentar na mesa de algumas pessoas significa ser honrado. E sentar na mesa de Deus é Deus te honrando, reconhecendo tudo que você fez. E agora Ele está te dando o melhor dele. Então, o significado maior desse banquete é ser reconhecido por Deus como alguém que mereça estar na presença dele. Boa, Maiana, muito boa. Lucas 14, no verso 15, a gente vai ter aqui assim, ó. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Então, quando fala o reino de Deus, é um momento em que, de fato, Deus vai estar governando. Jesus respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Na hora da ceia, mandou o seu servo, não tem servos aqui, né? Tem o servo, dizer aos convidados: Vinde, pois tudo já está pronto. Todos, porém, a uma, começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso vê-lo. Peço-te que me desculpes. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-los. Peço-te que me desculpes. Outro disse: Casei-me e não posso ir. Voltando aquele servo, contou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: Continua sendo um servo. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traze aqui os cegos, aleijados, cegos, mancos. Disse o Senhor, ou melhor, disse o servo: Senhor, está feito como bandaste, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará o meu banquete. Claro que aqueles que foram convidados e rejeitaram, mas aqueles estão sendo convidados pelo servo, que é nitidamente o Senhor Jesus. Então, Jesus está falando para todo mundo, naquele momento, quem estava ouvindo ele, os discípulos, para aquelas pessoas: olha, eu sou aquele que vem convidar para você ser parte do reino de Deus, para você poder estar dentro do reino de Deus. E Deus faz questão que todos sejam convidados, inclusive aqueles que são desprezados. A gente sabe que o povo judeu não gostava de se misturar com essa classe aqui, dos pobres, aleijados, cegos, mancos. Essas pessoas nem podiam entrar no templo. Pessoas, homens imperfeitos, nem entravam no templo. Eles nem apresentavam a sua adoração a Deus. Eles não tinham, ou melhor dizendo, né? Eles não tinham autorização para apresentarem sua adoração a Deus. E a gente vai ver aqui esse esforço de Jesus chamando essas pessoas para fazerem parte do reino de Deus. Isaías apontando para um grande banquete. Abre aí agora em Mateus, no capítulo 22. A gente já vai ver aqui a parábola das bodas. Mateus 22, verso 1. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou o casamento do filho, as bodas. Então a gente já imagina que o filho é quem? Jesus. Ele vai casar com quem? Com a noiva. A noiva é quem? A gente já sabe que é Israel. Não, não é a igreja? Não parece ser a igreja. Por quê? Vamos lá, olha o texto. Enviou os seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas estes não quiseram ir. Depois, enviou outros servos, recomendando:
Dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois e novilhos já foram mortos, está tudo pronto. Vinde ao banquete. Eles, então, não dando atenção, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Quem são esses servos? Os profetas, inclusive os discípulos. O rei ficou com muita raiva. Então, enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Não é isso que a gente está vendo em Isaías? As nações sendo consumidas porque não aceitaram o chamamento de Deus, se dobraram para outros deuses. Então, disse a seus servos: o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às esquinas e convidai para o banquete todos os que encontrastes. Quem seriam os primeiros convidados? Jesus veio para quem, em primeiro lugar? Para Israel. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois o evangelho vai ser levado para as nações. Os primeiros que rejeitaram, Israel. Tanto que mandou crucificar Jesus, não foi? Ok. O banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às esquinas e convidai para o banquete todos que encontrardes. Agora é para todo mundo. Convite é para geral, gentios. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido com roupas de núpcias. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem as roupas nupciais? Ele ficou calado. Então, disse o rei aos servos: amarrai-o, os pés e as mãos, lançai-o para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger dos dentes. A gente já sabe que isso é o lago que arde com fogo e enxofre. Pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Então, aqui aponta para um casamento do noivo com a noiva. A noiva no Antigo Testamento é Israel, e todos que estão sendo convidados são convidados. Então, para mim, a igreja não é a noiva. Para mim, a igreja são os convidados. É quem vai estar lá, podendo sentar à mesa e participar desse grande banquete. Aí a gente volta para Isaías. E a gente vê ele falando de animais gordos, falando da festa com vinho puro, não tem mais contaminação. E ele ainda faz um reforço: vinho velho, bem purificado ou bem clarificado, como possa estar na sua versão. Esse vinho em borras, como a Botirama trouxe aí para a gente, o vinho em borras é um vinho que tem ainda aquilo que dá a ele consistência, sabor, que dá a ele longevidade. Isso ainda está lá. Isso não foi removido, tá? Então, essa borra conserva o vinho. O que está sendo entregue de Deus para nós, o que vai ser entregue para a gente nesse banquete, está preservado, está reservado, está guardado para não ser destruído, perdido, contaminado, e isso vai nos ser entregue. A palavra de Deus, ela jamais vai ser ultrapassada. E Botirama trouxe isso logo no começo para a gente. Tem gente querendo mudar a palavra de Deus. Tem gente querendo permitir, né, que o diabo meta a sua pata na palavra de Deus. E a gente sabe que o diabo trabalha com engano, mudando a palavra de Deus, um pedacinho ali, um pedacinho aqui, transmitindo engano para as nações, para as pessoas. Tudo isso vai ter um preço, né? Inclusive a palavra fala isso. Final de Apocalipse, olha, aquele que tirar um tio, um pingo do i dessa palavra, vai ser amaldiçoado. Se ele diz
aquele que o fizer, então é porque há a possibilidade disso ser feito. Então, há sim uma real possibilidade da palavra de Deus ser transformada. E o que a gente tem hoje tem que ser guardado com todo amor e carinho, porque no futuro a gente pode não ter essa pureza. A palavra de Deus se mantém pura até aqui. E o que Deus está guardando para a gente é uma palavra pura. Aí a gente vê também que a palavra diz que todos irão a Sião para aprender a sua lei. Como a palavra é pura, como a palavra de Deus não passa, e como a lei de Deus vai ser ensinada para todas as nações, de fato, esse grande banquete vai ser isso que vai trazer satisfação, prazer, regozijo, alegria, comunhão. Todo mundo unido em um só propósito: conhecer a palavra de Deus, se submeter à palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus, né? Então, tem realmente um conteúdo muito profundo e muito espiritual dentro desse verso. Alguém quer acrescentar algo mais aí, pessoal? Fala, Maiana. Eles não só tentam hoje, como tentam no passado, né? Tanto que Deus fala que porá o arco nas nuvens como símbolo da aliança. Algumas versões vêm como arco-íris, que é aquela deusa grega, não é isso? Egípcia. Então, egípcio. Então, eles já vêm sutilmente fazendo isso, e agora a maioria dos cristãos, da pessoa, eu não consigo levar a palavra cristão por singular, por plural. Não se apercebe, Cristãos. eles ficam parados, porque enquanto as outras pessoas lutam pelo direito de destruir aquilo que a gente crê, fazer chacota da nossa fé, a gente fica calado, na maioria das vezes omisso. Eles vão lá para as ruas lutar pelos direitos dele, de defender a bandeira deles, pisando na dos outros, porque o meu direito começa onde termina o do outro. Só que eles querem impor à força o direito deles, pisando nos outros, mostrar a tirania do diabo. E parece que a maioria das pessoas que servem a Deus meio que está anestesiada, ou isso vai ter que acontecer, que aconteça, mas que não aconteça na minha geração, que não aconteça comigo. E muitas dessas coisas é porque eles permitem, nós permitimos, né? Porque na maioria das vezes só nos fazem o que nós permitimos. A gente acaba ficando débil, né? A gente, a gente não quer arranjar mais confusão, a gente não se posiciona. E realmente isso é um problema. Deus exige da gente pessoas que tenham espírito, coragem, não timidez, né? A proporção que a gente vai penetrando na palavra, a gente vai tendo esse despertamento cada vez maior. E aí a gente vai tendo que se posicionar e a gente vai se posicionar. Por mais que pareça que o diabo está vencendo, não é uma verdade. O diabo não está vencendo. Não está vencendo. O homem pode estar perdendo, mas o diabo não está vencendo. Porque a Na luta verdade, dele não é contra os homens. A luta dele é contra Deus. E Deus nunca vai perder essa batalha. na verdade, ele só está acelerando o processo de derrota dele, né? A destruição vindoura. Mas o pessoal sempre fala, né? A gente fala, o muro é do diabo. O próprio Senhor Jesus disse, seja o seu sim, sim, não, não. Você tem a obrigação de se posicionar, porque quando você se cala, você não quer se indispor, você deixa de se indispor com um homem para se indispor com Deus. E, sinceramente, pensem o que quiser pensar de mim. Eu quero estar bem com Deus. Melhor, né? Segue aí, Botirama. Versículo 7. Eu vou ler outra versão aqui, que eu achei esse aqui mais claro. E ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. Aqui diz que lá não vai haver nenhum sofrimento, né? Nenhuma dor. Vai ser um momento de alegria, é um banquete, né? Uma festa. Então não vai ter dor, sofrimento. Deus vai arrancar tudo isso aí. E
ver. Capítulo 8, para a gente comentar. O Senhor, versículo 8. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. O Senhor Jesus veio, né? Deus, ele entregou o filho dele por nós, sacrificou ali. E não vai ter morte, não vai ter choro, igual diz aqui, não vai ter sofrimento, porque o Senhor Jesus já levou tudo isso, né? E esse momento aqui, do banquete com todos os povos, só tem isso a acrescentar mesmo. Eu ia falar aqui, mas já vai para outro versículo. Aqui na minha versão tá assim, ó. No verso 7, destruirá neste monte a máscara do rosto, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Isso me aponta para a ignorância espiritual das pessoas, para a cegueira espiritual delas. E quando o véu é removido, Jesus é o véu rasgado, né? A verdade então aparece. E essas pessoas vão estar sendo iluminadas. Se a gente entende que esse grande banquete faz uma referência à palavra de Deus, então essa palavra de Deus vai trazer entendimento para essas pessoas, de modo que elas vão sair dessa cegueira espiritual, dessa ignorância, e elas vão estar agora tendo de fato compreensão da verdade, do poder de Deus, do Messias, da obra do Messias, que é Jesus, o entendimento de que eles estão entrando no milênio. Esse texto aponta para o milênio, né? Então, vai ser algo que vai trazer paz, porque no final das contas, quando você sabe a verdade, você começa, ou você na verdade tem paz. É uma forma muito fácil da gente fazer essa analogia. Vamos lá, a pessoa foi assassinada, ninguém sabe quem foi. A família só tem paz quando descobre o que aconteceu. O corpo sumiu, desapareceu. Só é dado como morto, quando o corpo aparece. Só então as pessoas têm paz. Oh, realmente, né? Quando a verdade vem à tona, isso traz alguma satisfação, né? E a gente está falando da verdade absoluta, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então, isso realmente vai trazer uma resposta absurda. Abre em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 3. Olha o que Paulo fala, bem bacana isso aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 3, vamos começar do verso 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. De fato, os seus sentidos foram endurecidos, seu coração foi endurecido, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. O entendimento a antiga aliança, das antigas escrituras, da lei mosaica, só faz sentido depois do Senhor Jesus. E até hoje, quando é lido Moisés, quando fala de ler Moisés, está falando do Pentateuco, pessoal. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, de modo que as pessoas não conseguem entender a lei de Deus,
A lei de Moisés é dita como a lei mosaica. Mas quem deu a lei a Moisés? Foi Deus. Para que essa lei? Para que possa haver justiça, para que possa haver paz na relação entre os homens, na relação dos homens para com Deus. Então, quando a gente vê aqui ele falando que o véu em Isaías 25:7, tá? Destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Isso aqui aponta para tirar a cegueira espiritual e a falta de entendimento da vontade de Deus. Vai para Efésios 4, logo depois aí de Coríntios. Efésios 4. Do verso 17. Efésios 4, a partir do 17. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Quem é que vai dizer o que é puro, o que é impuro? A lei do Senhor. Por que que eles não reconhecem a lei do Senhor? Porque estava encoberta até então. Através do Senhor Jesus, toda a lei agora faz sentido. O Antigo Testamento é desprezado, a lei de Deus vai ser desprezada, a lei de Deus hoje é desprezada, é a graça que prevalece. A graça só prevalece se há obediência à lei do Antigo Testamento. Jesus não trouxe uma nova lei, ele trouxe o cumprimento da lei. E ele dá oportunidade de salvação, porque ele agora torna inteligível, compreensível a lei do Antigo Testamento. Dá para entender, pessoal? Através do Senhor Jesus, que tudo se cumpre nele, as pessoas conseguem compreender toda a vontade de Deus. Faz sentido as coisas que Deus disse que eram para serem feitas pelos homens, serem obedecidas pelos homens. Né? Aniquilará a morte, volta para Isaías. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará a vergonha de todo o seu povo. Por que ele aniquilará a morte? Ele ressuscitou. Através dele agora vem o reino de Deus. E aqui me aponta para o seguinte, que eu nunca tinha pensado nisso. Mas se estamos vivendo o milênio sob o governo de Jesus, e ele fala que será aniquilada a morte, será que já no milênio a gente vai ter vidas eternas? E no juízo final, aquelas pessoas, elas vão ser julgadas, quem para a morte vai ter a morte eterna, que é o lago de fogo e enxofre, e a vida eterna, vai viver agora a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra. Eu fiquei pensando isso, será que já no milênio a gente já vai estar vivendo o milênio? As pessoas vão estar vivendo sem haver morte? O que vocês acham? Será que isso passou pela cabeça de vocês? Vocês chegaram a pensar dessa forma também? Ninguém vai falar nada? Se o Senhor Jesus voltou do céu, a gente já vai voltar do céu. Não queria voltar. Por que a senhora pensa que vai ter morte? Porque o milênio não vai ser só para a gente, né?
Vai ser Sim, para mas seres o humanos ainda milênio aqui não na vai ser para Terra. aquelas pessoas que resistiram o diabo, que passou por tudo aquilo Da tribulação. passou pela tribulação, venceu. Jesus vem, não já vem com todo mundo para levar de uma vez só porque eles iam morrer de novo, você já passou pela grande tormenta. Não, porque vai ter, o diabo vai ser solto, ele vai fazer o papel dele novamente, outras pessoas E o povo cairão na cilada do diabo novamente, e com isso eu acredito que haverão novos condenados, né? Porque ele é solto para fazer a peneira da peneira. Então há a possibilidade sim de haver novas condenações nesse período aí. Então, assim, eu não acredito que não haverá morte nesse período. Ou, pelo menos, no período. Não, se a morte vai ser aniquilada antes da volta do diabo, com a volta dele, ela já foi aniquilada. Então, não, tem que recorrer mesmo ao Apocalipse, viu? Logicamente falando, ela vai permanecer, porque haverá novas condenações quando ele for solto. Porque ele vai vir para trazer novas dúvidas e tudo mais, e levar outros com ele, né, que vai ter a grande batalha, enfim. Vamos estudar Apocalipse, eu estou falando isso há anos. Ainda que a gente pense que essas pessoas vão ser seduzidas, e eu também acredito nisso, senão não faz sentido o diabo ser solto. É, sem envergonhado. perfeito. Ainda que as pessoas venham Não, mas a ser. palavra fala que outros, que ele vai levar uma porrada de gente com ele ainda. Depois eu não quero vir não, viu? Vou falar para Deus que eu quero ficar lá no céu mesmo. Vou vir não. Presta atenção, não faça confusão. Aqueles que voltarem vão ter corpo de glória. A gente não vai estar mais submetido, Exatamente. Não. a gente não vai estar mais submetida a essa ação de Satanás. Isso, só os corpos naturais. Eu quero Exatamente. ficar lá, me respeitem. Os Tu corpos se governa, naturais. Maema. Não, tá assim, ela quer ditar ordens para Deus, tá assim. Os corpos naturais ainda aqui da Terra, que vai existir, vai ter crescimento, vai ter gente gerando, mas vai ser um milênio, ok, pessoal? Vamos lembrar que um milênio era o que a primeira geração de homens vivia? Adão viveu Isso. 930 anos. Matusalém viveu 969 anos. Então não era uma coisa absurda, né? Eles poderiam até viver esse período aí. Mas, de fato, a morte ser aniquilada no sentido da ressurreição das pessoas e essas ressurretas não morrerem mais. E ainda que no milênio não haja morte, não que não haja, não vai haver ressurreição. Vamos pensar que não haja morte, não haja mortes, tá? As pessoas vão viver indefinidamente até que se cumpra o milênio. A morte final é a morte da alma. O espírito não morre. O corpo poderá não passar mais pelo processo de morte, putrefação, mas a alma vai sim poder ser condenada e receber a sentença de morte definitiva, morte espiritual, que é o lago de fogo e enxofre. Entende? Então eu fiquei pensando nisso. De repente, o milênio não haverá morte. Aponta para É isso, né? porque no reino do milênio não vai ter dor, sofrimento, não vai ter violência, não vai Vai ter ter nada. justiça, né? Não vai ter esse sofrimento todo de morte, perda, doença, não sei o quê, não vai ter nada disso. Então faz sentido acreditar que a morte estará espiritual, sem passar por esse processo físico de morte. É. Eu pensei que isso poderia ser possível. Enfim, sim, Efésios. Não, a gente já leu. Perdoe. Pode seguir aí, vou tirando. Versículo 8? É isso 9. mesmo. Sim, senhora. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor,
a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Eu creio que essas falas aqui serão daqueles que vão ser salvos. Aqui na outra versão fala que todos vão dizer isso, né? Todos vão falar isso aí, todas as nações, mas não vai ser todos salvos, né? Não vai ser todos salvos. Aqui na outra versão fala assim, que todos, naquele dia todos dirão, Ele é nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar porque ele nos socorreu. Aqui vão ser somente aqueles mesmo que se entregaram para Deus e que viveram conforme ele havia nos ensinado através da palavra dele, que viveram a palavra dele aqui. Porque todos dirão, mas não vai ser todos salvos. Eu não penso dessa maneira, não. É só isso que eu tenho para acrescentar. Não. Nesse período, os restantes, né, das pessoas que sobreviverem à grande tribulação buscarão, se eu não me engano, isso está em Zacarias, também Apocalipse, buscarão a Jerusalém e na pessoa do Senhor Jesus que estará reinando e se voltarão para Deus, buscarão, se entregarão ao Senhor Jesus e reconhecerão. Todas as nações, diz na palavra, todas as nações reconhecerão que o Senhor é Deus e se voltarão para Ele. Na verdade, muitos irão mesmo por falta de opção. A coisa assim, saiu da grande tribulação, veio aquele inferno todo, eles entenderam, né? Não que seus corações se arrependeram e se voltaram para Deus, mas eles entenderam que aquele era o caminho, era o único caminho, a única forma de sobreviver, de escapar daquele terror que eles estavam vivendo. Então, todos, a palavra diz, e todos se voltarão para o Senhor Jesus e adorarão e se submeterão a Ele. Então, tem o reino milenar, porque essas pessoas vão buscar Deus, sim, vão viver esse período na presença de Deus, servindo ao Senhor Jesus. E aí vem o diabo justamente para fazer essa peneira e de verdade separar os que têm o coração em Cristo mesmo e os que não. Por isso não serão todos, mas nesse momento especificamente desse dia, esse que é o Senhor nosso Deus a quem aguardávamos, serão todos que se voltarão para Ele, mas não, nem todos de coração verdadeiramente, né? Pode seguir, pode tirar. 10. Porque a mão do Senhor descansará nesse monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no montouro. Aqui, Moabe é o castigo, né? Deus vai castigar Moabe. Vai ser pisado pelo próprio Deus. Como aqui fala na outra versão, como a palha de um depósito de esterco. Então, vão ser esmagados. Eles escolheram, né? E alguém pode comentar? Que tá um barulho que o cachorro tá latindo. Rede uau, uau, do lado de fora de casa. Esses 3 últimos versículos, para mim, nem precisavam existir aqui, tá? O glorioso foi o que a gente viu até aqui. Para mim, aqui é mais uma sentença sobre Moabe. A gente já viu sentenças sobre Moabe, Isaías já profetizou contra eles. E o que a gente está vendo é um renovo dessa profecia. E, sinceramente, não me parece haver uma conexão com o texto anterior. Porque só cita Moabe, né? A gente está falando aqui que todas as nações vão ser abatidas, aqueles que perseverarem até o fim, eles vão ser glorificados. Aí vem e fala de Moabe. Para mim não faz muito sentido, não. Não sei se para vocês ficou também assim meio desconexo, Sim, mas, senhora, ficou. né? Parece estranho. Mas, enfim, né? Ele está falando aí que vai ser abatido e ponto final.
Pode concluir aí o texto. Vamos lá. Versículo 11. E estenderá suas mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar, e abaterá a sua altivez com as ciladas das suas mãos. 12. E abaixará as altas fortalezas dos teus muros, abatê-las-á e derrubá-las-á por terra até o pó. Aqui a sentença sobre Moabe, que a gente tinha comentado nos outros capítulos, e eu não tenho mais muita coisa a acrescentar, porque a melhor parte a gente já leu no início. No máximo, a gente poderia explorar aqui o 11 assim. Né, pessoal? Se vocês tiverem aí algo para acrescentar mais, fala. Estenderão as suas mãos no meio disso, assim como as estende o nadador para nadar. Eles vão tentar reagir, né? Vai vir a sentença sobre ele, o pesar da mão de Deus sobre Moabe, e a gente já sabe que isso se dá através das guerras, enfermidades, desastres naturais, enfim, essa bagunça aí. E eles vão tentar reagir, né? Assim como o nadador que nada. Então, o nadador nadando, vamos considerar que é um especialista naquela ação? Então, dentro das melhores capacidades de reação deles, ainda assim, eles serão abatidos. Nenhuma ação humana será capaz de impedir o cumprimento da vontade de Deus. Para mim, seria o máximo que eu extrairia aí. E vocês? Alguém aí mais algo a acrescentar? Fabiane, o que que fica aí para você, Fabiane? Fabiane, dormiu? Dona Cida? Não, não dormi, não. Estou aqui. Não sei se Diga tem aí. alguém ouvindo. Tem Oi, tá algo? me ouvindo? Sim, sim, estamos ouvindo, pode falar. Assim, essa última parte que a senhora colocou de Moab, eu entendi que esse Moab aqui, ele faz referência em relação a todas as nações, né? Quando ele fala lá no início das cidades, né, que ele iria destruir, eu entendi que esse Moab está fazendo referência a todas essas cidades. É como se ele juntasse todas essas cidades e resumisse como a cidade de Moabe. Foi mais ou menos assim o que eu entendi. E que esse Moabe hoje são todas as pessoas que fazem, né? Que não fazem a vontade de Deus, né? Que não se atentam para a palavra ou não querem se atentar, que muitos até que conhecem a palavra de Deus e continuam na prática do mal, né? Continuam praticando as, as suas vontades, continuam se voltando para as concupiscências da carne, né? Infelizmente, esses vão sofrer todos os danos da volta do Senhor Jesus, né? Perfeito. Dona Cida? Oi, dona Lília. Diga aí, Dona Lília? nos acrescente com sua sabedoria, por Ai, favor. tá fa- eu não conseguia escutar quase. Ah, você está me ouvindo aí? Sim, Todo mundo? sim. Tava travando, dona Lília. Tava travando tudo aqui. Toda hora que congelava as pessoas aí. Ah, Mas a aí senhora não tem ficou nada a meio que. acrescentar, não? Hum? Tem nada a acrescentar, não? Não. Tá bom, então. Não, Dona dona Lília. Mari? Oi.
Essa coisa como é? Estenderá as mãos por entre eles, como as estende o nadador. Eu estou fazendo até aqui como o nadador faz, mesmo não sabendo nadar. Eu estou aqui nesse momento. E é para com esse povo mesmo, pedante, né? Que acha que não precisa de Deus, que acha que está bem como está, que trata mal aquele que vai levar uma palavra, né? E quando está passando que a gente vai dar um jornal, não quer nem saber. E quando vier o juízo, o próprio Deus vai estender, estou de novo com o braço estendido, vai estender o bracinho assim, como se espera aí. Na época que era para estar fazendo a coisa certa, você não fez. Então agora cai fora da salvação. Eu tive que fazer a coisa do braço nadando, né? Para poder entender essa coisa aí. Ó Deus. Às vezes a gente tem a, a nossa compreensão. Eu penso que até hoje, como nós, a cada dia que passa, a gente está amadurecendo espiritualmente, a gente muitas vezes acredita que dentro das nossas capacidades, aquilo que é nosso ponto forte, a gente acredita que somos capazes de fazer coisas sem Deus e levar adiante porque a gente é bom naquilo. Seja para você interagir com as pessoas, seja dentro do seu trabalho, enfim, as possibilidades são muitas. Todas nós temos nossos pontos fortes. E isso não pode nos trazer uma confiança a ponto de a gente achar que é desnecessário a intervenção de Deus. Né? Como acho que eu já comentei isso aqui uma vez, né? De uma pessoa dizer que estava com o filho doente, e que aí falou, pô, enquanto eu tiver dinheiro, eu vou bancar a saúde do meu filho, vou fazer de tudo. Agora, quando me faltar dinheiro, aí eu recorro a Deus, porque Deus agora está muito ocupado, não posso esquentar a cabeça de Deus com essas coisas. Então, isso é uma tolice de falar, imagine de fazer, né? Então, não dá para a gente achar que temos em nós algo que realmente venha nos garantir paz, provisão, segurança, alegria dentro desse mundo sem Deus. Não temos essas capacidades, pessoal, né? Agora, Mas quem se diz nós usarmos essas nossas capacidades aliadas com Deus, aí nos tornamos imbatíveis. E a gente vai fazer isso aqui: cantar cânticos de louvor a Deus, engrandecer o nome dele, adorá-lo, reconhecendo todo o bem que ele tem feito a gente. E adorá-lo não só pelo bem que ele nos faz, mas por ser quem ele é, fiel, nosso Pai, nosso Criador, nosso melhor amigo. Enfim. Alguém quer acrescentar algo mais? Dona Mari, fale aí, dona. essa coisa em relação a que você estava falando é justamente nessa parte, né, que fala abaterá a sua altivez. E a gente percebe isso, né? Abater a altivez, a pessoa se acha soberba, superior, não precisa daquilo. E a gente percebe isso muito quando vai fazer trabalho evangelístico ou quando vai dar uma palavra, independente de estar no ponto de fé com alguém. Quando está no bairro nobre, o acesso é muito difícil às pessoas, né? Eu digo aqui no ponto daqui de Vilas do Atlântico, graças a Deus que tem gente até que está chegando até o ponto de fé com desespero assim na face, né? Mas assim, quando você vai num bairro popular, um bairro mais assim
com as pessoas com poder aquisitivo menor, você tem mais acesso, você consegue parar as pessoas, você consegue tirar até um sorriso das pessoas. Parece até que você já conhece aquela pessoa há muito tempo. Então, essa parte dessa altivez, eu vejo isso aí. Essa dificuldade que a gente tem de chegar aqui o Deus dela é o dinheiro, né? E, infelizmente, é como hoje o bispo estava falando, né? A pessoa só vai saber que o inferno existe quando morrer sem Jesus, né? Que o nome não tiver no livro da vida. Infelizmente, é a coisa que dá mais tristeza. Eu digo porque aqui na rua que eu moro, meu Deus, já tentei chamar várias pessoas, clientes que eu tenho. Tenho que fazer isso. Hoje não dá. Hoje isso. Porque as pessoas acham que elas não precisam. Elas não precisam se curvar. Acha que é como se estivesse se humilhando. É porque o Deus dela é a loja, é o dinheiro, é a viagem, é o carro importado, e por aí vai. Então, essa altivez aqui me chamou muita atenção, que é justamente isso, ele vai abater a altivez, porque o nadador, quando está ali, que vai nadar, ele é o rei ali, né? Você vê pelo físico, aquela coisa de ostentar o físico, ele tem aquela coisa larga em cima. Eu pensei nisso quando fala essa coisa do nadador, né? Que ele ali ele é o bambambam da história. E é isso aí que acontece, esse acesso, essa dificuldade de chegar a quem acha que é melhor porque a conta bancária está recheada. Infelizmente, o fim dessas pessoas não vai ser muito legal. Infelizmente. Maiana, Vocês ficaram falando tanto do nadador, que agora a minha mente está aqui dando voltas e voltas e mais voltas. Porque se você parar para pensar, o nadador ele tá tocando no nada, porque a água não tem onde a pessoa se agarrar. Você fecha a mão, a água escorre por tudo que é lado. Então, Deus está usando isso para comparar que a pessoa é um nada. Você está se baseando em nada, porque se você fechar sua mão debaixo d'água, a água se escorreu toda, você não consegue segurar a água. Você se movimenta, mas você não está se segurando em nada. Quando eu era mais nova, as meninas iam lá para o cais, a Aliciane sabe muito bem que aquele cais tem a história, e umas colegas iam para tomar banho. Eu não ia. Não ia. Primeiro que meu tio ficava lá e o pai disse que ele podia bater na gente, e como eu não queria apanhar, eu nem me atrevia. Segundo que eu sempre ouvia dizer, água não tem cabelo. Você está se afogando. Eu tive a experiência de cair no rio uma vez, num buraco. E eu comecei a pular dentro d'água, levantava a mão, gritava por socorro, de jeito nenhum, porque eu não sabia dar escândalo, não sabia ficar lá fazendo... Eu não sabia gritar, eu não conseguia, tipo assim, eu tava lá na minha calada, eu não queria. Aí o homem lá que veio, teve uma hora que eu falei, ó Deus, eu desisto, vou morrer mesmo. Aí eu, tava de olho fechado, eu fiquei. Só vi o vulto assim pegando na minha mão e tem umas lendas lá no Rio dos Negros d'Água que é triste. Eu só vi o vulto preto pegando no meu braço. Falei, pronto, meu Deus, é real. Os Negros d'Água vêm me buscar. Não tinha. E eu, pronto, meu Deus do céu, e agora? E ele me puxou. Mas a água não tem cabelo. Você cai no meio do rio, você vai se firmar em quê? Você não tem onde se segurar. A correnteza simplesmente vai te levando, e quando for encontrar você, se o fel já estourou, tudo, você já está podre. Alguns têm a sorte ainda de enganchar numa rede e a pessoa puxar. Mas muitas vezes a pessoa se acaba lá na água, apodrece rápido, e ainda tem isso, apodrece mais rápido do que nos outros lugares, porque a água vem, os peixes vai e come, não sobra nada. E mesmo assim a pessoa ainda quer ser altiva, a pessoa quer ser orgulhosa. E esse capítulo mostra que vale a pena a gente passar por todo o sacrifício, por todo o sofrimento, para nesse dia aqui estar lá sendo honrada por Deus, e mais do que isso, é você estar na presença de Deus. Porque eles vão descobrir que os deuses que eles serviam não puderam fazer nada com eles e vão estar lá com eles no inferno. E vão sofrer eternamente e para sempre,
e não vai ter sofrimento. Ou não vai ter fim o sofrimento deles. Quando a pior coisa de estar lá no inferno vai ser saber que teve a oportunidade de salvação, de refrigério, de não precisar estar naquele tormento. Mas você escolheu aquilo, você optou em ser senhor de si mesmo. E eu falo para Deus direto, eu não quero ser senhora de mim mesmo. É serva e nada mais. Porque eu sei que ainda que as lutas, as tribulações venham, o meu Deus, ele vai me socorrer. Ele está comigo. Ainda que eu não veja nada, eu sei que ele está fazendo o melhor por mim. E no nada que não acontece, Deus está me sustentando. Ele está ali, ó, isso vai passar. Ele mostra para você o quão forte você é, mesmo que você pense que não. E você vai cantar. Esse choro aqui uma hora vai cessar, tudo isso aqui vai passar. Se Jesus não voltar, a gente vai para o seu de Abraão. Se Jesus voltar, a gente vai com ele. E o povo fala, Jesus, desde quando eu cresci, o Senhor Jesus diz que a volta de Jesus vai ter. Que o Senhor Jesus vai voltar, ele nunca voltou. Deus está dando tempo para esse povo se consertar, e nem assim eles se consertam e quer acelerar a volta do Senhor Jesus. Para quê? Para ir mais rápido para o inferno. Eu não consigo entender essas coisas não, porque às vezes a gente pensa, Jesus podia vir buscar logo a gente. Sim, nós estamos salvos. Mas e as outras pessoas? E a nossa família? Porque quando toca na gente, a gente suporta. Eu suporto muita coisa. Mas quando toca em alguém que a gente ama, na nossa família, em alguém que está do nosso lado, um amigo, rapaz, parece que a gente tira a força de onde não tem e vai para cima com unhas e dentes. Por quê? Porque foi com alguém que você gosta. Então, a mesma coisa de Deus. A gente já é aquele povo que Deus deixou lá no aprisco. Nós somos as 99 que está lá no aprisco. Poxa, Deus deixou as 99 desprotegidas. Não. As 99 estavam lá guardadas. Sabiam que quem era o pastor deles. Mas teve aquela que se desgarrou e Deus foi atrás por amor. E se a gente fosse aquele que se desgarrou? Então, Deus ensina pra gente o amor verdadeiro, o amor que vem dele. Perfeito. Nosso tempo aqui está um pouquinho extrapolado. E Botirama, indica aí alguém para fazer a oração e vamos encerrar por hoje. Sim, senhor, eu não sei o nome de algumas aqui. Eu indico a senhora mesmo. Mas, rapaz, falta de criatividade, Deus é mais. Vamos lá, pessoal. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos acrescentou hoje. Todo entendimento, até as dúvidas, meu Pai, que o Senhor permitiu que tivéssemos, elas servem para que nós fiquemos curiosos para buscar mais entendimento ainda da tua palavra e do teu querer. E tudo isso, meu Pai, só vem aumentando a nossa esperança, a nossa credibilidade no Senhor, a nossa confiança em Ti. E a expectativa, meu Deus, de dias futuros maravilhosos, onde estaremos na Tua presença. E podemos pensar, meu Pai, que todas as maravilhas que o Senhor tem preparado para aqueles que perseverarem até o fim, a gente pode pensar que tudo isso é muito, muito importante, que é a melhor parte. Mas de verdade não é a melhor parte. A melhor parte é estar contigo. A melhor parte vai ser te ver face a face, poder tocar no teu corpo de verdade, poder te abraçar, poder pegar nas tuas mãos, poder conversar com o Senhor, olhando nos seus olhos, aprendendo mais. Vai ser algo que realmente é o que a gente deseja, é o que a gente espera, é algo que a gente só fica imaginando. E a nossa imaginação, Pai, de verdade, é tão pífia, tão não criativa, que a gente com certeza está muito longe de ter noção da maravilha que será. Mas o que importa é que estejamos na tua presença e que o Senhor venha, meu Pai, nos fortalecer a cada dia mais, edificando, meu Pai, as nossas vidas nessa terra, fazendo a nossa vida ter propósito, usando, meu Pai, as nossas forças para fazer todo o teu bem, para fazer toda a tua vontade.
nós te pedimos que o Senhor não permita que nenhuma de nós venha fraquejar, de que a gente possa fortalecer a muitas pessoas, começando pela nossa casa, no meio dos nossos familiares, dentro do nosso trabalho, na escola onde a gente frequenta, dentro da nossa própria igreja, nos nossos meios sociais, com os nossos amigos, que a gente seja capaz de levar essas pessoas à compreensão de que o Senhor existe, de que o Senhor tem um plano de salvação e de que o Senhor não tem prazer nenhum em que nenhuma alma pereça. Que o Senhor coloque dentro da gente cada vez mais a sabedoria e a simplicidade para podermos anunciar a tua verdade. Que o Senhor alcance as nossas famílias e que o Senhor faça, meu Pai, com que as palavras de Josué sirvam para a gente também. Que a gente possa, meu Pai, declarar: eu e minha casa servimos ao Senhor. É uma satisfação que a gente quer ter ainda nessa vida aqui na terra, Pai. E que no futuro possamos estar todos juntos na tua presença, vivendo o milênio, vivendo o pós-vir, vivendo a eternidade. Isso, meu Pai, nos traz realmente uma sensação muito gostosa de alegria, de regozijo, de prazer. Nós entregamos as nossas vidas em tuas santas mãos. Entregamos, meu Pai, esse início de semana. Que todos os nossos projetos e propósitos que a gente pensou para essa semana, sejamos realmente capazes de realizar, que possamos estar cada vez mais comprometidas com o nosso desenvolvimento, com o nosso desempenho, com o nosso crescimento espiritual, com o nosso ministério, que sejamos, meu Pai, cada vez mais melhores para o Senhor e para todos aqueles que nos rodeiam, que estejamos a cada dia mais próximas da perfeição. E assim, meu Pai, encerramos essa noite, encerramos esse dia extremamente felizes. Obrigada por tudo e entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Por hoje é só e terça-feira tem mais. A gente continua, tá bom? Deus abençoe todas vocês.